Olá, tem alguém por aqui? Tem. Boa noite. O som tá bom? A luz também. Coloquei uma luz nova hoje. Iluminar com o sol. Falar sobre astrologia com a Ju. Demorou tanto pra gente conseguir marcar esse papo, mas agora vai. Oi, Bruna. Esperando a Ju entrar pra gente poder conversar. A Ju que faz meu mapa sempre. Ajudou a escolher as datas dos 5 lírios. Vamos lá, convidando a Ju. Oi, Ju! Oi, tudo bom? Coloquei um sol, você Ah, que viu? coisa linda! Uau! Para combinar com o tema. Eu tô aqui com a minha parede rabiscada, meus Eu alecrimzinhos. tô. Tá boa a luz? Tá, a Coloquei uma minha luz nova hoje. tá linda. Coloquei uma Solar, luzinha né, para amiga? brilhar. Solar. Gostei da sua parede também, Ju. Trabalhos braçais, né? Semana passada eu tava aqui falando, vou ajeitar esse escritório. Aí pintei a parede toda, pra não ficar louca na quarentena, gente. Tem que fazer coisa. Ju, seja bem-vinda. Ai, obrigada. Finalmente. Olha, para quem está chegando agora, a gente tentou marcar uma live na época do Mercúrio retrógrado, não deu certo. Aliás, é uma das perguntas que apareceram por aqui sobre Mercúrio retrógrado também. A Ju já fez o meu mapa, faz a minha revolução solar, que também é uma das perguntas que aparecem por aqui, a gente vai falar a respeito. Ajudou a escolher a data dos 5 lírios, né, Ju? E acho que deu certo, né? Os 5 lírios está indo bem. Sucesso! Quando é que faz 6 meses? Dia 24. Festa! 24. Estaremos com Sol em Leão, né? Poder honrar, né? Uma leonina aí de casa 11. Então, a Ju tem o projeto do 13 graus. Se você quiser falar um pouco do projeto, Ju, como que a Uhum. astrologia entrou na sua vida. Tá. Mandar um beijo para sua mãe, que agora literalmente ela Manda está um aqui. beijo. Minha mãe tá lá embaixo. Literalmente. Ah, tá! Minha mãe lá embaixo. Eles estão aqui em casa hoje. Então, sempre tem a história longa e a história curta, né, Cá? É. Vamos contar a história curta, assim. Eu cursei letras na universidade e estava muito infeliz, né, com o que eu estava fazendo. Gostava de ler, sempre fui uma pessoa da leitura e da escrita, muito forte, e não sabia que a astrologia podia ser uma profissão. Tá. Até que uma amiga, que é uma astróloga incrível também, chama Julia Hansen, é uma astróloga moderna, começou a atender, ler mapa. E assim, para mim, a astrologia era aquela coisa de jornal, o livrinho que eu comprei no Extra em 1900 e bolinha, né? E assim, eu sabia, quando alguém foi ler o meu mapa pela primeira vez, a lua, meu ascendente, sabia várias coisas. Porque é um negócio que ficou lá atrás de um hobby. Tava muito infeliz, né? E aí eu virei e falei assim pro meu pai. Falei, pai, eu queria fazer um troço assim. Ele falou, por que você não faz? E aquilo ficou na minha cabeça. Eu não, cursando um doutorado, né? Assim, em literatura, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei assim, gente, por que eu não faço? Até que fiz um teta healing com a Ana, né? Que você também conhece. E ela falou assim, Juliana, eu Vou te vejo. fazer uma live com ela, inclusive. Pois é, a Ana, incrível, por favor. Vocês vão ouvir de vez em quando a Oceana e a Gaia miando. Então, e assim, Tá bom. incrível tal, por que que você não faz alguma coisa com dança? Eu vejo você assim, numa relação dançando no espaço. E eu saí com aquilo, fui andar. Quando assim, eu tô com a cabeça muito cheia, eu saio para caminhar.
E daí eu parei num antiquário e eu encontrei isso daqui, que é um carneirinho, que é o signo dos começos, né? É Áries. No mesmo dia eu me inscrevi numa escola de astrologia moderna e aí tudo começou. E cá estou. E cá estou. E há um ano atrás eu fundei, eu comecei essa página de astrologia, né, que é o 13 graus, muito no intuito de ensaiar textos, de ensaiar escrita astrológica, assim, e começar a fazer atendimento, né? Para Uhum. além dos amigos. Então, deixa eu ver aqui o pessoal direitinho. Dar um beijo, mandar um beijo para Gaia e para Oceano, né, que estão aí do ladinho. E Ju, chegaram algumas perguntas. Você quer falar um pouquinho sobre esse lado da astrologia, que as pessoas acreditam na astrologia, essa coisa assim do horóscopo, que todo mundo encaixa dentro de um quadradinho na estante. Então, assim, todo leonino desse jeito, todo libriano desse jeito. A questão é que nem sempre o Sol é o planeta mais importante de um mapa, né? Só que lá no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, começou a ser um bom recurso para se vender jornal, como Uhum. entretenimento. Então, qual é a maneira mais fácil das pessoas se identificarem, né? Pela época do ano que elas nasceram, pela estação do ano que elas nasceram. Então, assim, aí a gente se reúne, somos leoninos, somos librianos. O problema é que somos muito mais do que leoninos, librianos, arianos, né? A gente tem todo um mapa aí para explorar. Assim. Mas, de todo modo, é também uma identidade, né? O Sol é uma essência, né? No mapa Sim. sempre, né? Mas não necessariamente é o planeta mais forte, mais importante que diz sobre a gente no mapa. Ju, e falando sobre mapa, eu vou começar vou começar com a primeira pergunta que fala da leitura de mapas de gêmeos. Hum. Como que se lê para gêmeos? Mesmo que os gêmeos eles não vão nascer no mesmo minuto, Uhum. mas eles nascem com graus muito parecidos, não? E como que faz essa leitura? Olha, eu vou ser muito sincera, eu nunca li mapa de gêmeos. Isso é uma coisa Tá. assim, nunca li. Mas assim, o que eu vejo, né, como exemplos que a gente vai olhando na literatura, que eu já vi exemplos de aula, é exatamente às vezes da diferença do grau, e esse grau pode modificar alguma coisa. Então, por exemplo, se a mudança desse grau do ascendente nasce a 12 de algum signo, e aí depois a, né, 4 minutos depois 13, e se desse grau, né, do 12 para o 13 muda o termo, que é Uhum. digamos, é um dos tipos de regente ali, daquele grau, daquele signo, você já tem uma outra estrutura. Mas a gente pensa em gêmeo, mas a gente tem que pensar que a cada minuto nascem vários gêmeos nossos aí, né? Astrais. Uhum. E as vidas, elas dependem muito de família que a gente insere, contexto que a gente tá, né? E também as escolhas que a gente faz. Porque a minha professora de astrologia fala muito, dá muito esse exemplo, que eu gosto muito, da padaria. Que você entra numa padaria, você pode comprar pão, você pode comprar cigarro, né? E a gente, a cada minuto, faz essas escolhas. Com os gêmeos é a mesma coisa, tem uma configuração mais ou menos parecida, às vezes eventos da vida acontecem parecidos, né? Então, assim, sei lá, uma viagem para o exterior, ao mesmo tempo que alguém passa na pós-graduação, né? Ou então Sim. tem filho e lança um romance, coisas assim. Mas são escolhas ou desdobramentos diferentes de um mesmo ponto do mapa. Sim, nossa, você falou uma coisa muito interessante, porque os gêmeos eles não nascem em minutos iguais, mas tem muita gente que nasce ao mesmo tempo, né? Muita gente, assim, também não sei, né? Tô chutando aí, mas eu acredito que sim, né? Num mundo Eu tenho tão essa pira grande. de ir lá na maternidade procurar meus gêmeos, assim, de mapa. E aí, como vocês seguiram a sua vida, né? O que vocês fizeram? Vocês passaram por tal coisa em tal época também, né? Muita vontade de fazer isso.
E, Ju, as previsões que aparecem nos mapas, Uhum. como que são feitas essas leituras e o que que você pode prever, entre aspas, né, ou diretamente em relação aos acontecimentos? Como que a astrologia pode ajudar as pessoas no caminhar da vida? Hum. Então, eu não tenho eu tenho uma visão que cada vez menos está ficando fatalista, sabe? Assim, Tá. eu tenho pensado, eu até escrevi um texto que eu publiquei segunda, né? Porque eu comecei o feed todo de novo, do 13 graus, tentando pensar um projeto e tal, que eu falei sobre dança e sobre ensinar uma espécie de coreografia, né? Então a gente olhar para o céu para espelhar uma coreografia aqui na Terra. E eu tenho pensado nisso, assim, que o que é que vale a pena realmente quanto as pessoas estão dispostas a uma previsão? Então, se eu falar assim para você, é, olha, você está aqui prestando esse concurso, mas você não vai passar, não, né? Tá. Assim, enquanto você também não tira a motivação da pessoa para chegar naquele ponto que às vezes tem um outro desdobramento, né? Tem coisas que são inevitáveis da vida, Uhum. né? Então, assim, uma oposição aí de Pode uma cair. lua a Saturno, ter uma depressão, coisas assim que podem acontecer, né? Uhum. Mas eu fico me perguntando, eu acho que cada atendimento é único, de saber e de criar um diálogo, né? E você sabe muito bem isso, porque você faz isso tão bem também, de saber até onde esse simbolismo pode ser comunicado. Tá. Mas como eu penso o atendimento, eu faço uma leitura do mapa natal, né? E eu não faço a leitura do mapa isolado. Eu penso esse mapa num desdobramento simbólico e numa espécie de desdobramento real. Então, o Uhum. mapa natal como uma espécie de fotografia do céu, no momento em que as pessoas nasceram, né? E esses desdobramentos simbólicos e como isso pode se realizar. E aí, para isso, a gente olha a Revolução Solar e as revoluções lunares, né? Que são técnicas como se fosse assim, tem todas essas possibilidades aqui, ó, mas vai ser ou melhor ou pior conforme a revolução. Uma das perguntas que chegaram foi sobre revolução solar. Se você puder falar um pouco, explicar, né, o que que é a E que é a revolução revolução solar. solar, né? Você tem que me parar, tá? Porque se eu começar a falar, Não, por favor, fale. Fale, fale. a revolução solar é o ponto, é mais ou menos no dia do aniversário, né? Às vezes é um dia antes, um dia depois. Mas é o ponto que o Sol, então, supondo que você tenha Sol a 19 de Áries, Tá. ou então igual hoje, 22 de Câncer, né? Uma pessoa que nasceu com o Sol a 22 de Câncer. No momento em que o Sol, todo ano, passa pelo grau 22 de Câncer, e tantos minutos, esse é o mapa da tal da Revolução Solar, o mapa do aniversário, né? E aí, a partir daí que você consegue desdobrar os eventos, né, no ano da pessoa. Já a Uhum. Revolução Lunar é o ponto em que a Lua, todo mês, encontra esse grau da Lua natal, né? Ah, Que são os luminares, né? São entendi. os dois astros Como, talvez mais próximos. como a lua costuma ficar 2 dias, né? 2 dias e pouquinho, geralmente, em cada signo, né? Mas assim, na hora que tiver exatamente naquele grau que eu nasci, aonde eu vou sentir mais, é isso? Confere para eu me preparar já? Eu não ouvi o que você falou, repete. Não, eu tô Repete, perguntando repete, eu assim, não ouvi. quando a Lua fica mais ou menos 2 dias e pouco em cada signo, não é, Lu? Ju, eu tô vendo aqui a Lua, eu tô confundindo tudo. Beijo, Lu! E aí, quando chega naquele grau do mapa natal, é onde eu vou sentir mais aquele dia, é isso? Não, não necessariamente. Mas Tá. a Lua está passando em cima da sua Lua, então de algum modo sim.
né? Vou te Entendi. falar um exemplo, por exemplo, como eu sinto o meu mapa, tá? Quando a lua passa em cima do minha roda, da minha parte da fortuna, já vou eu falar roda da fortuna, parte da fortuna, que é um cálculo que é feito entre o sol e a lua, que fala muito sobre vitalidade, eu sinto mais do que a Entendi. minha lua, por exemplo. Então, acho que também depende da onde está a sua lua. Entendi. Porque tem uma coisa que eu preciso também, assim, estabelecer, né? Fala astrologia, mas a astrologia que eu sigo, que é a astrologia tradicional, pensa muito na questão de visibilidade. Então, Uhum. esse planeta é visível a partir do ascendente, né? Então, você que tem uma lua lá no alto, talvez sinta mais. Mas quando atinge o grau lua, o grau da sua lua, você consegue estabelecer um mapa para poder pensar quais são os eventos do mês. Entendi. Isso é revolução. Assim Entendi. como o tal do retorno de Saturno, que todo mundo fala, né? Ai, meu Deus do E também céu. tá aqui. Tá aqui o retorno de Saturno, tá aqui o ascendente. Eu vi que a Ana comentou sobre o ascendente também, então a gente segue junto. Quer ir pelo retorno de Saturno, depois a gente vai para ascendente, Ju? Que é o ascendente da influência? Se tem uma idade que o ascendente tem mais influência do que o signo, e Vamos falar junto do veio uma retorno. pergunta inbox falando: é verdade que depois dos 30 somos regidos pelo ascendente? Não. Tá. Não. Essa é a maior, é uma das coisas mais, Mito, assim, eu tinha fazer a plaquinha do mito e verdade. mito. O que acontece? Com 30 anos, a gente já viveu aí pelo menos um terço da vida, né? Então talvez a gente já tenha se apropriado um pouco mais de todo o mapa, né? Uhum, A gente já tenha passado por certas coisas que dizem muito respeito ali, talvez, a casa um, né? Mas a gente tem várias regências ao longo da vida, né? E aí a uhum. cada mapa é uma regência, né? Então é Sim. a mesma coisa o tal do retorno de Saturno. Pega para todo mundo? É uma questão que eu tenho. Pega para todo mundo, o tal do retorno de Saturno, sabe? Para mim pegou demais. Para Para mim mim pegou também. demais. Mudou tudo na minha vida, assim, o retorno de Saturno. E o Mas, ascendente, então, uhum. para cada um pode ter exaltado alguma coisa que não necessariamente seja o ascendente, pode ser a lua, pode ser alguma característica mais forte. O ascendente sempre, porque o ascendente é a primeira casa do mapa, né? Então você tem um mapa que é um círculo e dividido lá a pizza em 12 partes. A primeira parte sempre que é o tal do ascendente, sempre diz sobre o corpo físico da pessoa que nasceu, né? Assim como o tal do regente. Então, cada uma dessas 12 pizzas dessas 12 partes da pizza já tem um dono. Pode mandar 12 pizzas também, não tem problema nenhum. 12 partes. Vamos dividir a pizza em 12 para ficar fácil, né? Pode ser um bolo também, qualquer coisa. Divide em 12, a primeira parte lá fala sobre o teu corpo físico, né? Assim como a sétima parte vai falar sobre as tuas relações, o outro. Uhum. Então, quando a gente fala de casa um e de ascendente, mesma coisa. E quem não sabe a hora que nasceu? Que é por meio da hora que a gente consegue ver o ascendente, né? E as casas também, os graus. Quem não sabe ou não tem exatidão na hora que nasceu, existe uma maneira de ler um mapa numa média? Só que assim, tem que ser um astrólogo muito experiente para fazer isso, mesmo assim. São poucos que sabem fazer isso bem, que é retificar a hora do nascimento, né? Que é pegar os eventos ao longo da vida da pessoa e várias outras técnicas e conseguir estabelecer qual é essa hora, qual o grau, né, principalmente do ascendente, do nascimento da pessoa. São, são técnicas realmente avançadas. Mas tem como saber muita coisa mesmo se você não sabe a hora do nascimento,
né? Pensando, por exemplo, quando a gente pega mapa de famoso, sabe? Escrever essas biografias e tal, tem algumas vezes que a gente não sabe exatamente a hora, né? Que não sabe o dia, mas assim, tem 24 horas no dia e muitos dias a lua muda de signo, né? Então a lua é o primeiro ponto mais complicado, mas todos os outros, todos os planetas, os outros 7 planetas, né? A gente consegue, pelo menos, tentar estabelecer relações. Fico Uhum. pensando, por exemplo, tem um texto muito bom do Caio Fernando Abreu sobre o mapa do Nelson Rodrigues. E assim, ninguém sabe a hora de nascimento do Nelson Rodrigues. E o tanto que o Caio Fernando Abreu conseguiu extrair só de saber em quais signos estavam os planetas é incrível, é incrível. Assim, então dá para fazer coisa. O Caio Fernando Abreu tinha uma relação com a astrologia Ele também ou estudou não? astrologia, ele estudou Tá aqui descobrindo também, então, né? essas Não sabia. relações. E com aquela astróloga que você me deu o livro, a Emma Kosledmashvili, Ah, fino. que, que é a mesma Fino. professora da Cláudia Lisboa, né? Ó, Ju, e uma dúvida que eu tenho e eu sei que tem algumas pessoas aqui que também têm. A leitura do céu, né? Um astrólogo que lê o céu no hemisfério sul é diferente da leitura de um astrólogo que faz a leitura do céu no hemisfério norte. Eu já tinha ouvido falar. Não, será que foi você que comentou comigo? Eu não sei, mas vamos descobrir se é mito ou se é verdade. Cadê a plaquinha? A Susan Miller, tipo, não pode ler a previsão da Susan Miller porque ela está lendo sobre uma ótica no hemisfério norte do Hum. seu signo. Não, mito. É Porque, mito? mito. Porque a Gente, gente pensa. só um minutinho que agora eu vou assinar de novo aqui a news da Susan Miller, né? Eu li muito a Susan Miller. Mas eu fiquei de saco cheio daquela história do liquidificador. Toda vez que tinha Mercúrio retrógrado, pronto, ia queimar meu liquidificador. Aí eu ia ter que ficar comprando um monte de reserva. Não... Então é mito, então não tem problema. Não, porque Tá. quando a gente pensa nos signos, né, eles estão muito vinculados, e isso eu estou pensando, é bem importante falar, no zodíaco tropical, né, que é o zodíaco Uhum. seguido pela astrologia ocidental, moderna e tradicional, em geral. A astrologia védica segue um outro horóscopo que é o sideral, né? Uhum. Quer dizer o seguinte, que o céu, como estão as faixas das estrelas, né, os signos acompanham a predecessão dos equinócios, né? A Tá. gente segue uma noção simbólica de signo. Então, toda vez que é mais ou menos dia 20 de março, zero de Áries. Começa a estação do ano, né? Começa o signo. E a gente não segue as estações do ano do hemisfério sul. A gente segue as estações do ano míticas, que são do hemisfério norte, na astrologia. Entendi. Então, é câncer aqui, é câncer lá, é capricórnio aqui, é capricórnio lá. Mesmo que Tá. o simbolismo do capricórnio seja frieza, seja a tal da montanha, né? E o câncer seja ligado, por exemplo, à estação do verão. Então, Uhum. tanto faz. Pode ler até em japonês, se souber. A Joana está perguntando aqui se você já ouviu falar que foi descoberto um novo signo e que isso mudará as datas dos signos todos. Bom, existe aí essa história, o tal do, acho que a serpente, eu não lembro o nome do signo Eu também serpentário. não lembro, mas eu lembro que eu fiz as contas e eu continuo leonina, eu fiquei feliz. Eu acho besteira, porque a gente está falando de um conhecimento que, sim, século IV, sabe? Não dá para inventar a roda, gente. Os caras, eles já faziam tratados assim muito mais avançados do que muito livro moderno hoje de astrologia, pensando num sistema hermético, um sistema fechado, né? Uhum.
De algum modo, a astrologia tem um pezinho com a questão mística, religiosa, né? Assim, é um sistema fechado de 7 planetas. A que eu sigo, tá? Porque eu não leio Urano, Netuno e Plutão, que são os Tem a que estão além da Urano. visibilidade, né, do céu. Mas acho besteira, Tá, gente. Todo mundo vai entendi. continuar com o Sol no mesmo signo. Então a Joana continua sua parceira aqui, Essa é que Libriana. signo, Joana? Diz aí. Ela é Libra. Ah, Libriana também. Gente, a Jo, ai meu Deus, me relembra seu aniversário no dia 16 também? Não lembro agora. Vamos ver se ela me fala se é dia 16 também, que eu não lembro. Mas Inferno Astral existe. Maraísa Leonina com ascendente em Libras. Estamos junto aqui. Queremos saber. Inferno astral existe, né? Aquela assim, Tá. pergunta mais, né? Inferno astral existe? Depende. Assim, a minha opinião é que a ideia de inferno astral não existe, não é universal, não é para todo mundo. O que é inferno astral? O que dizem que é inferno astral? Esse mês anterior ao nosso aniversário que tá tudo cagado. Não é essa a ideia geral de inferno astral? Uhum. Depende muito de como que tá o mês, o último mês da nossa revolução solar, para saber se tá cagado ou não. Tem gente que tem um monte de realização antes do aniversário. Eu acho que é uma ideia comum falsa, o inferno astral. Eu, pelo menos, Tá. em setembro sempre é um mês assim que eu tô, vai chegar o meu aniversário, sabe? Gente, mas E várias pessoas. Libriano vive inferno astral? Libriano não vive inferno astral, gente. Né, a Nossa, e Leonina. aqui tá cheio de librianos, ó. Tem a Jo, tem a Nanda, todo mundo parceiro. Eu tô sempre cercada de librianos e piscianos. É, tem alguma. Aliás, o pessoal pode continuar mandando perguntas também, né? Por favor, vão mandando. Por que a gente exalta mais alguns planetas e outros não? A gente fala bastante, né, sobre Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio, Júpiter, aí Pera, começa a chegar em Urano. peraí. Ascendente não é planeta. Vamos voltar. Tá, desculpa, Não, ascendente desculpa. não. Mas Quem sabe, Sol, quem Lua. sabe erra ao vivo, né? Quem não sabe. Mas você quer dizer Nunca assim, mais alguns vai errar. pontos, né? Você quer dizer alguns Por pontos, que que a por gente exemplo. fala tanto de alguns e tem aqui também sobre Urano, Netuno e Platão? Por que a gente não fala tanto sobre esses planetas? Então, quem não fala, né? Por exemplo, sigo a astrologia tradicional. A astrologia tradicional pensa na noção de visibilidade. Então, quando você olha para o céu, você até vê Urano, assim, que é o mais próximo, né? Assim, mas antigamente não contava Urano, contava até Saturno. Saturno, ele é conhecido na mitologia como aquele que ceifa, o dono do limite, né? A última dos planetas, dos 7 planetas, a última esfera. Já a astrologia moderna pensa, né? Então, essas pessoas que eu gosto da astrologia moderna, né? Que eu estudei, por exemplo, com a Cláudia Lisboa, ela escreve sobre esses planetas, né? Urano, Netuno e Uhum. Plutão. E eles falam mais sobre o que da gente? Então, Quando o que acontece a assim, construção em todo, né? uma opinião, né? Eles no começo, quando foram descobertos esses planetas, então século XVIII, século XIX, né? E o Plutão é começo do século XIX, começo do século XX, não sei agora. Começou a se usar uma espécie de simbolismo de outros planetas, importaram significados, por exemplo, de Marte, aí coloca o simbolismo em Plutão. Então, Plutão dizem muito que é disruptivo, que é destruição, sabe? Coisas assim. Com a noção de que um Plutão no mapa é um ponto de translação, eles usam muito essa palavra, né? Astrologia moderna.
Eu acredito e venho estudando, né, desde que eu comecei a estudar, por exemplo, na hoje em dia estudo com a piloto Júpiter, numa noção de que daí, como os antigos liam só com os 7 planetas, que é um simbolismo hermético, perfeito, né? Mas você encontra muito por aí, é só eles mudando de signo que você vê proliferar um monte de textos sobre. E alguns astros tradicionais, né? Tem um cara muito interessante nos Estados Unidos, chama Chris Brennan, que ele tem um podcast. Que esse foi um cara assim que eu colei e fiquei ouvindo tudo dele. Inclusive, tem uma pessoa que me perguntou, não sei nem se ela, sobre dicas, né, de coisas para estudar, para pessoas que têm esse tal em astrologia. Esse teste, por exemplo, é incrível. Fala sobre Netuno, Urano. Sempre com alguma, sabe? Mas fala. Sim. Eu ia te Você perguntar até sobre lembra, não essas lembra que dicas, quando eu né? li seu mapa no começo, falava, Ju, tá travando para mim. Tá ah, travando você para tá você aí? ou não? Tá travando para mais alguém ou não? Tá, tá travando aqui para Não, para mim? mim também travou, agora tá indo. Tá. Para mais alguém, será que travou também ou não? Gente, acabou Mercúrio retrógrado. Eu tô aqui, ó, falando. Tá É a me terceira live que eu tô ouvindo? falando de Mercúrio retrógrado. Ó, as meninas estão falando que o seu áudio travou, Ju. Travou. O meu áudio. Eu, Voltou. Saiu, gente. A Ju me deixa assim, ó. Sozinha. Eu nunca fiz uma live sozinha, eu e eu mesma. Agora eu tô aqui, ó. Vamos ver se ela voltando aqui, ó. Fiquei tímida agora. Vamos ver. Tô tímida, gente. Ju, volta. oi, Voltou? ficou com delay. Eu tava você antes. Aí agora, nesse processo de tentar entrar na live, eu tava ouvindo você falar e ela me deixou sozinha. Não, eu fiquei tímida, gente. Eu falei assim, gente, eu nunca fiz uma live sozinha. Tipo, Ju, volta, Imagina. por favor, né? Que eu tô aqui. Me ajuda, que agora eu tô aqui, ó, perdida. Ju, o que que você detesta ouvir sobre astrologia? Que alguém comenta alguma coisa e aí você fala, né? Você tem vontade de. Muitas coisas, vai, eu sei. É, muitas. Mas assim, Horóscopo. sim, eu acho. Não, não, não. Horóscopo de Acho que o jornal, lugar. desculpa. O horóscopo já acho que tem seu Não? lugar. Não... Eu Eu queria lembro. ganhar dinheiro, inclusive me contrate, pô. Queria ganhar dinheiro. Mas a coisa que eu detesto é essas coisas muito. Como que fala isso? Lugares comuns, né? Ah, porque a Ariana é tudo assim. A Ariana é, mas assim, né? Nem sempre. Satanares, né? Como a gente... E assim, eu acho que tem a sua graça também, ficar zoando, né? Cutucando. Ai, nossa, Libriano é tudo flertador. Nem sempre, Há né? boatos que, né? Assim... E a tal da lua em peixes. Pra mim, a lua em peixes de ser sempre avoado. Assim, não, Tá. cara, uma lua em peixes é uma lua que tem como regente Júpiter, ou seja, pode ser expansiva, pode pensar, sabe? Não precisa a noção de ser avoado, de ser louco, de ser atrapalhado. Pode ser que assim, seja alguém à frente também, né? E aí vai Isso. depender, porque assim, a grande chatice da astrologia é assim, ah, e tal coisa, depende. Teu mapa é único, sabe? Quer dizer, você e os seus irmãos gêmeos de mapa por aí, mas assim, teu mapa é teu, sob medida. E aí, para ler os mapas, né, assim, uma Não lua adianta em. chegar e falar, você tem a lua em câncer. Eu também. É por isso que a gente sofre. Eu sofro. Você também sofre. Tal.
rola umas identificações, né? Do tipo, eu choro, eu também, vem aqui e tal. Vamos chorar junto, né? A Mara Mas tá também perguntando tem. sobre o ascendente ficar mais intenso. Então, Mara, é que eu acho que ela respondeu isso mais no comecinho, que a gente acaba se conhecendo mais, né, Ju? A internet, ela não tá colaborando hoje, né? É um terço da. Tá. Ju? Oi? 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 Tudo bem? Você me sempre aqui? Veio. Não, não é a primeira vez que eu tô aqui. Linda! Vamos tomar uma aguinha para conversar? Não, mas eu ia falar, eu acho que a gente se conhece mais, sabe? Uhum. Com uns 30 anos, a gente já viveu um terço da vida, né? Foi isso que eu respondi. Mas não é que o ascendente fica mais forte, nada disso, não. O ascendente é o ascendente sempre, né? É a casa um ali. Tem algumas técnicas que, claro, que a gente consegue direcionar esse ascendente para algum ponto, né? São técnicas de desenvolvimento, de dizer como as coisas vão acontecer e de colocar isso no tempo. Uhum. Voltou? Tá difícil, hein? Voltamos? Então, ainda, Ju, tô tendo seu conecta aqui. vou aproveitar essa queda de internet, de Que a bateria do celular. vai, não vai, para fazer a pergunta do Mercúrio retrógrado, né? Que ele tá há tempos. Quem tem medo do Mercúrio retrógrado, e quando ele acaba, a gente continua vivendo consequências dele, tipo hoje, de isso não funcionar muito bem, de tenta conectar e não Olha, consegue, como é que é? tá a 5 de câncer, né, hoje. A gente tá com a Lua aspectando Mercúrio separativo. A Lua tá em touro, num sextil. Agora eu tô pensando se isso ainda pode ter algum efeito. Porque eu acho, eu observo mais do que eu acho. Eu observo que o Mercúrio retro causa efeito ao longo do período que ele retrograda, sim, mas assim, principalmente no ponto em que ele para, né? Esse grau que ele para conseguir fazer essa revisão, né? Tá travando? Tá, tá travando aqui? Foi? Foi. Quando ele para, e assim, ele faz essa revisão, o ponto em que ele, esse grau que ele vai retrogradar e esse grau que ele vai voltar a ficar direto, esses pontos me parecem que se mostram, né? Porque é Uhum, como se fosse um ponto, imaginando assim, um ponto estático, né? Então chama mais atenção, tá ali. uhum. Receber aspecto da lua também é importante e tal. Mas eu não sei você, mas o meu WhatsApp deu um bug hoje à tarde. Deu umas 5 horas da tarde, assim, e as mensagens não iam. Ficou assim, vai dar falha no sistema. Com certeza. Eu também tava com problema hoje, sabia? De não conseguir mandar a mensagem. Eu fiquei brincando com todo mundo durante esse período do Mercúrio retrógrado. Aí quebrou isso, quebrou aquilo. Mas eu comprei coisas que chegaram direitinho no meio do Mercúrio retrógrado também. E aí eu fui Sim. aumentando. Vamos lá. Mas eu acho que tá travando de novo, né? Tá me ouvindo, Ju? Será que ela tá me ouvindo? Ju, você tá aí? Tá aí, Ju?
Ela tá sem som. Tá sem som, Ju? Com som? Sem som? Tenta aumentar o. Ela não tá ouvindo, eu quero falar, né? Ou seja, aquela coisa. Aumentar o som. Eu acho que eu vou encerrar. Não? Tá. Vamos brincar de mímica, então. Vamos lá. Ah, eu vi. Ana, quando eu tento colocar o fone da Echo, eu não me entendi ainda. Eu preciso comprar um fone decente. Não tá conseguindo me ouvir? Eu não tô te ouvindo. Não, né? Então, não tô te ouvindo. Eu acho que ninguém tá te ouvindo. Acho que não sou só eu. Tá. Porque aí a gente volta e a gente se despede. Volta. Voltou. Vai voltar. Brinquei tanto, a gente ficou falando tanto de não fazer a live no Mercúrio Retrógrado porque ia dar problema e no fim a gente tá aqui, né? Vamos ver se a Ju tá voltando. Se alguém tiver mais alguma pergunta, aí a gente volta e encerra. Deixa eu ver se a Lu convidar. Vou marcar. Ah, o Pisciano falando que se despede o quê? Vamos ver. Visualizar. Tá. Tá Voltou. ridículo! Ó, eu sentei no chão aqui, coloquei no carregador, que pode ser bateria, pode ser tudo. E assim, tava 100% a minha bateria. Acontece, Ju, não tem problema. Mas a gente também tem acho que 10 minutinhos. E aí, se você quiser comentar alguma coisa sobre astrologia que você queira falar, e aí depois a gente faz uma nova sobre astrologia também, Tá. com mais dúvidas. Inclusive, eu queria fazer uma propaganda sua, tipo, dizer que você é maravilhosa como astróloga. E quem tiver aqui, quiser fazer um mapa com a Ju conta até o que o travesseiro não sabe. Bom, mas via de mão dupla, viu, gente? Porque assim, é isso. Tem que passar com as cartas, com a Karen, que assim abrem também mundos. E o mapa, uma vez por ano, vem aqui, chega em nós. Eu queria passar, Cá, eu separei uns livrinhos, né? Para Tá. pessoas de biblioteca como você aí. E assim, para quem de repente tiver interesse como uma pessoa, eu realmente não sei se ela está aqui, acho que não, mas se ela assistir depois, né? E se vocês tiverem interesse, tipo, para conhecer um pouquinho de astrologia. É o Tratado das Esferas, de dois autores muito, muito bacanas portugueses. Antes de ser vendido aqui no Brasil, foi traduzido para os Estados Unidos. E assim, é um livrão de astrologia, mas que explica os conceitos bonitinho, assim, da astrologia tradicional, né? E, claro, né, para uma pessoa leiga que gosta de astrologia e de repente quer ler alguma coisa que tem a ver com astrologia, o Caio Fernando Abreu. Ele tem um conto que é alguma coisa assim, o título. Eu acho que ele tem ascendente em peixes. E E aí, brinca, né, com essas coisas, assim, o tempo dos todo. ascendentes, né?
Ele pensava os personagens dele a partir de mapas, ele criava mapas para os personagens dele, né? Que é outro assunto que me fascina, assim. E astrologia num campo coletivo? Por Hum. exemplo, política. Podemos falar um tico a respeito para a gente poder. Ou num coletivo assim como o todo, né? Que eu vi, né? Tem um mapa assim, tem um mapa do Brasil, porque o Brasil foi descoberto dia tal, e aí os aspectos do mundo. Como que a astrologia ela conversa, Ju? Dá para fazer mapa de tudo. Essa é a primeira coisa, assim, né? É só você ter um dia, uma hora e um local para você ter um mapa. O Brasil, existe uma discussão, mas assim, se toma a hora de um registro, né, que tem da independência, que é 4 e pouco da tarde, e aí a gente consegue levantar um mapa para o Brasil Uhum, e uhum. pensar, né? E aí tem técnicas que são muito específicas para a astrologia, que a gente pode chamar aqui de astrologia política, mas que segue mais ou menos a mesma lógica de uma leitura, como se fosse uma leitura de mapa de gente, né? É, e dá para pensar, assim, esses trânsitos, como é que progride esse mapa, como é que dirige esse mapa, né? E os eventos todos. Então, sei lá, meu, você pega um Rock in Rio, vai, qualquer evento assim, tem um mapa. É só ter um horário, um local ali, um dia. Essas 3 informações você tem um mapa. E coletivamente Ah, é. falando, Ju, dos seus estudos agora sobre o que a gente está vivendo da pandemia, é, Brasil, mundo, tem alguma coisa que você possa falar, ou que você tenha visto, ou que tá Ter tudo conversando paciência. É sério, é ter paciência. até o fim do ano ou até depois do fim do ano? Assim, até o 2020, até 2020 quanto, Ju? Que a gente tem que ter Olha, mais ou menos. vamos ter paciência primeiro até dezembro. Dia 21 de dezembro acontece uma grande conjunção entre Júpiter e Saturno. Acontece de 20 em 20 anos essa conjunção. Eles ficam juntos no mesmo signo, no mesmo grau. Isso marca um novo período. E é um novo período assim de muitos anos, porque vinha acontecendo as conjunções nos signos de terra e a partir de dezembro começa a acontecer essas conjunções, vai ser em aquário, né? Em signos de ar. Então a gente tem uma mudança de paradigma vindo aí. É preciso ter paciência. Tem coisas que eu acho que são irreversíveis, como por exemplo esses tipos de conexões, né? Entendi. Tá. E agora, até o fim do ano, você acha que tem algum. Tem. Você acha não, né? A gente tá vivendo vários eventos tensos e a gente vai continuar vivendo eventos tensos até o fim do ano, provavelmente. Tem algum que você tenha visto e queira ressaltar? É bom ter cuidado com isso, com aquilo? É bom ter cuidado o tempo inteiro, né? Bom É ter assim. cuidado o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu acho legal pensar é que sempre a gente pensa assim, a mapa, né? Astrologia, a gente pensa, minha lua é tal, meu sol é tal. Mas o destino individual, ele está muito inserido nesse destino coletivo. Eu acho que é a Uhum. ideia que fica, né? É, coronavírus, ninguém viu acontecer. Todo mundo sabia que está ligado em astrologia que o ano de 2020 ia ser um ano complicado, assim. Mas não era tão claro. E aí, quando os significadores vão tomando corpo, né, no real, a gente vai também entendendo como é que a gente se situa, como é que a gente pertence a isso. E eu acho que é um ano que pede paciência, sabe? Construção. O que você acha disso nas cartas? Eu não abri as cartas num termo coletivo, né? Preciso fazer a respeito. Mas eu penso o seguinte, no ano do sol, né? O ano do sol é o ano que brilha, que traz clareza, que mostra, que exalta assim, as coisas e as situações. Então, se a gente está meio que tateando no escuro com a lua, quando a gente está num dia de sol, a gente consegue enxergar as coisas muito bem. Então, eu enxergo mais num dia de sol do que num dia nublado. Eu consigo enxergar até o céu nítido, né? Então, o sol, ele
brilha, ele mostra, mas o sol ele também queima. Então, eu consigo fazer essa leitura agora, assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Tô brincando. Do sol. E a Ju também lê, viu, gente? A Ju. Gente, eu tô com a aluno no nome. Eu quero falar Lua, eu falo Lua, Ju. É, estuda tarô, né? Aliás, a gente precisa conversar uma hora sobre Sol e Lua, tarô, baralho cigano, astros e afins, fazer essa relação, né, Ju? Tudo leigo, né, gente? Eu tiro as É, cartas, aí eu ligo e falo assim, o que que isso daqui quer dizer, gente? mas eu entendo dessa forma. Eu achei, assim, quando do Sol ia trazer mais esse brilho para tudo. Eu não tinha olhado tanto no aspecto sombrio do Sol. Uhum. Agora eu enxergo mais a respeito disso. A Então, astrologia tem um conceito que chama combustão, né? Quanto um astro está muito próximo do Sol, ele está torrado, ele está queimado. Então você acabou de explicar um belo conceito astrológico. sim, é que eu falo que o pessoal fala assim, gente, o Sol brilha, né? Mas se você ficar muito tempo debaixo do sol, você vai se queimar ali. Aquilo pode ser nocivo também, né? Quando a gente fica muito tempo debaixo do sol sem proteção, o que que acontece, né? Então, e a Ana tá pedindo para a gente esticar um pouquinho a live. Você pode, Ju, ficar um pouquinho mais? Posso, total. Eu só vou precisar de um apoio, porque eu tô totalmente se vira nos 30 assim, com a mão de apoio aqui, mas vamos lá. Tem uns minutinhos aqui para a gente poder falar. Mais o Júlio, não sei se o pessoal tem mais perguntas ou não. Ou se tiverem perguntas, você quer que eu encerre agora, Ju? E aí a gente volta daqui uns 3, 4 minutinhos? Você que manda, eu que sou convidada aqui. Não, eu quero que você se sinta confortável, né? Não fique segura Pode ser. completamente. Então eu vou encerrar, eu vou salvar, que eu vou conseguir salvar, colocar no IGTV e a gente já volta daqui. Ah, daqui no máximo 5 minutinhos. Pode ser? Tá bom. Então tá bom. Obrigada até agora. Já já a gente volta.